mais uma vez. Queremos iniciar mais uma vez um momento de entregarmos nosso coração, de aprendermos mais a Sua palavra, de sermos tocados por Ti. Nesse momento, Pai, Te imploramos que o Senhor toque cada um de nós, que o Senhor fale fundo no nosso coração, que não seja simplesmente mais algumas palavras ditas aqui, mas que o Seu Santo Espírito nos dirija nesse momento. Toma conta da gente. Em nome de Jesus. Amém. Antes de levantar, estava com a Miriam aqui. Cadê a Miriam? Ali. Alexandre. Andrés. Isso. Ela veio aqui com um agradecimento muito especial. O cunhado dela foi sequestrado. Fala aí de novo. É ele que está aqui? Pronto. Ele foi sequestrado e, pela honra e glória de Deus, depois de muita oração, imagino um tempo ali de sofrimento, Deus o libertou e ele está aqui para glorificar o nome dele. Você pode falar um amém aí para a gente? Amém. Deus seja louvado por isso. Deus abençoe você muito. No finalzinho quero conversar um pouquinho com vocês, tá bom? Quero convidar você aí, pega a sua Bíblia, por favor, livro de Isaías. Vamos lá. Isaías no capítulo 26, no verso 4. Livro de Isaías, no capítulo 26, no verso 4. Enquanto você encontra, te dou duas dicas muito especiais. Primeira delas, nós agora temos um canal no YouTube. É um canal da nossa comunidade, do Culto Novo, chama-se Comunidade Soul. Soul de ser, tá bom? É S-O-U, Comunidade Soul. Nesse canal nós vamos começar agora a postar também outros conteúdos, além dos cultos dessa nossa comunidade, além do Culto Novo. Qual é a ideia? Só para você poder entender. O YouTube funciona assim: se eu coloco um conteúdo um pouco diferente em um canal que está acostumado a ter um mesmo conteúdo o tempo inteiro, o YouTube fica meio doido. Aí ele não consegue compartilhar e espalhar da forma como nós gostaríamos. Por isso nós vamos focar um pouquinho nessa comunidade jovem que tem se reunido aqui das 11 ao meio-dia, para a gente poder também falar na linguagem e tentar alcançar outros que não estão ainda no nosso grupo. Por isso, vai lá, se inscreve nesse canal, se inscreve também no nosso Instagram, de comunidade, comu.soul, sou de ser, lembra? S-O-U. E aí você se inscreve também no nosso canal do YouTube e, segue a nossa página do Instagram. E aí nós vamos poder conversar bastante ali para a gente poder manter esse contato e seguindo no caminho de Jesus, tá bom? Eu vou ler aqui agora no meu celular, mas você tem sua Bíblia, você tem seu celular, tem seu tablet aí, abre ele nesse momento para você poder acompanhar esse texto. Isaías no capítulo 26, no verso 4. Eu leio assim na minha Bíblia: confiem sempre no Senhor, pois o Senhor Deus é a rocha eterna. Tem duas palavras aqui que parece que não combinam mais com o nosso modo de viver. Nós temos vivido em um mundo que muda a cada 2 ou 3 anos, já é um mundo novo. Eu lembro que há pelo menos 10 anos atrás eu ouvi uma palestra onde diziam que a cada 4 anos todas as informações geradas em todos os sistemas digitais e também nas nossas informações, tudo aquilo que a gente cria se renovava, ou seja, era tudo novo. Eu vou dizer para você que em 10 anos, com a quantidade de conteúdos que nós postamos, a quantidade de fotos que você coloca no seu Instagram, no seu Face, se você ainda tem ele, ou então aquilo que você sobe no seu canal do YouTube, nós produzimos conteúdo demais. Sabe o que é que nós temos vivido? E aí eu vou te falar sobre uma constatação que nós temos percebido nas análises das gerações Y e Z. Nós temos percebido muita gente que tem perdido uma consciência ou uma habilidade, a habilidade da resiliência. Sabe o que é resiliência? Resiliência é o seguinte, eu vou falar sobre a minha irmã. Eu estava ontem passando o sermão com minha mãe, sentado ali na mesa de jantar, e ali enquanto eu passava, ela falou assim: deixa eu te contar quem é resiliente, sua irmã. A sua irmã Ellen, oi Ellen, tudo bem? Beijo para você, eu tenho certeza que ela vai assistir depois. A sua irmã Ellen está trabalhando há 42 anos na mesma empresa, lá na Casa Publicadora Brasileira. Casa Publicadora Brasileira. 42 anos. E aí? Só te contar um outro segredo. E aí, eu sei disso porque quando eu nasci, ela já estava na mesma posição que ela está hoje. Consegue fazer o caminho aí? Quando eu nasci, ela já estava na mesma posição, no mesmo posto que ela ocupa hoje.
Sabe o que é resiliência? É isso. É você passar por dificuldades, passar por lutas, mas você continuar assumindo a sua obrigação de seguir naquele caminho. Ao mesmo tempo, eu vou puxar um exemplo aqui, essa pessoa não posso falar quem é, mas eu conheço uma pessoa há pelo menos uns 6 anos aí. Essa pessoa que eu conheço há 6 anos, acompanhando a vida dela, eu sei que ela já mudou pelo menos 10 vezes de emprego. Você fez a conta aí? 6 anos, 10 vezes de emprego. O mais impressionante é que na mesma empresa ela entrou 3 vezes. Quando eu conheci essa pessoa, ela estava numa empresa, ela saiu porque não gostou, foi embora, fez alguma coisa e tal, depois voltou para essa empresa, fez alguma coisa, depois voltou para essa empresa 3 vezes. O nome disso é falta de resiliência. E para você que ainda não entendeu o que é resiliência, resiliência é quando eu sofro alguma coisa, eu tropeço, caio, passo por alguma dificuldade, passo ali por algum chefe que não é legal, passo ali por qualquer coisa e de repente eu olho para aquela dificuldade e falo assim, não, eu vou vencer. E você bate o pé, insiste e você vence aquilo. Daqui a algum tempo você tem uma dificuldade maior e você tropeça, cai, se machuca, mas você olha de volta e fala assim, eu tenho um objetivo. E você volta a fazer novamente tudo aquilo para que você possa alcançar aquele objetivo. Isso é resiliência. Só que, como o sermão de hoje, o título do sermão de hoje é sobre confiar. Nós muitas vezes não confiamos nas pessoas, nas coisas, ou então que nós vamos conseguir alcançar alguma coisa. Conversando outro dia com um dos amigos que nos ajudam aqui, inclusive não é recado para ele, mas é uma das pessoas que nos ajuda aqui no Culto Novo. Eu estava batendo um papo e falei exatamente sobre essa diferença entre a geração Y e Z e a minha geração, ou as gerações anteriores, que tem ali uma resiliência muito maior. E essa pessoa virou para mim e falou assim, pois é, eu só estou aqui por causa desse projeto, porque o dia que esse projeto acabar, eu vou embora. Isso é uma característica que cada vez mais tem aparecido no nosso meio. E aí, usando o jargão da galera de hoje, é sobre isso. É sobre resiliência, é sobre confiança, é sobre parar um pouquinho e tentar entender as coisas que estão ao nosso redor, porque eu e você precisamos entender esse texto que eu acabei de ler com você. Volta os olhos lá para o texto de Isaías. Isaías no capítulo 26, no verso 4. Isaías 26, no verso 4, e aqui eu volto para ele e leio 2 palavras que não têm nada a ver com aquelas pessoas que não têm resiliência. Presta atenção nelas. Confiem sempre, primeira palavra, confiem sempre no Senhor, pois o Senhor, Deus, é a rocha. E quanto tempo dura essa rocha? Eterna. Essa rocha é eterna. Sabe o que é o mais legal? É que a gente não está falando sobre uma rocha que é imortal, a gente não está falando sobre um Deus que daqui a um tempo não vai morrer, que um Deus que nasceu, não, a gente está falando sobre uma coisa que é eterna. Presta atenção, para você ter um relacionamento genuíno, verdadeiro com Jesus, com Deus, você precisa ter um relacionamento com algo que você não experimentou ainda, algo chamado eternidade. A eternidade é tão ampla que é impossível nós colocarmos aqui palavras para descrever exatamente o que é a eternidade, porque ela não começa e não termina. Tudo que nós conhecemos começa e termina. Tudo que nós já ouvimos falar começa em algum local. Só que quando a gente fala sobre Deus, quando a gente fala sobre nosso relacionamento com Ele, eu não estou falando sobre um emprego que você trabalha 1, 2, 3 anos, mas eu estou falando sobre um emprego para a sua vida inteira. Eu estou falando para você sobre um relacionamento que você vai ouvir Deus na sua orelha, ao seu lado, em todos os momentos da sua vida. E da mesma forma como Ele te ama eternamente, você também deveria amá-lo eternamente. É sobre esse Deus. É sobre isso. É sobre confiar nesse Deus Todo-Poderoso. É sobre você abrir o seu coração e permitir que Ele faça a diferença na sua vida. A pergunta que eu coloco para você é a seguinte: se nós não temos desenvolvido resiliência no nosso coração, o que é que deve me segurar aqui nessa igreja? Ou então nessa palavra, no conhecimento que nós estamos falando aqui? O que é? É sobre o quê? Sobre o que nós estamos falando? Eu digo para você que quando eu abro a minha Bíblia, eu encontro histórias que me mostram sobre isso. E eu queria citar para você uma outra história. Pega a sua Bíblia rapidinho aí, vai. Vai para o livro de Êxodo, no capítulo 16. Lá no livro de Êxodo existem algumas histórias, mas esse texto de Êxodo, no capítulo 16, no verso 3, me chama muito a atenção. Porque quando eu vou para lá, Êxodo no capítulo 16, no verso 3, eu encontro um povo passando por uma dificuldade muito grande.
Êxodo, no capítulo 3, no verso 16. Êxodo, capítulo 16, no verso 3. É ao contrário. Êxodo 16, no verso 3. E eu leio aqui na minha Bíblia da seguinte forma: se ao menos o Senhor tivesse nos matado no Egito, eles lamentavam-se. Lá nós nos sentávamos em volta de panelas cheias de carne e comíamos pão à vontade. Mas agora vocês nos trouxeram a esse deserto para nos matar de fome. Sabe quem foi que falou isso aqui? O povo se reúne, vai até Moisés, e ao chegar em Moisés eles começam a descrever as dificuldades que eles estão passando. Peraí, eu não estou falando sobre um povo que está passando fome. Eu estou falando sobre um povo que está sendo cuidado por Deus. Eu estou falando sobre um povo que viu, sim, o milagre lá dentro do Egito, quando aconteceram as pragas em volta deles. E lembra quantos deles foram atingidos? Quantos do povo de Israel foram atingidos? Ninguém. Eles viram, sim, as pessoas sofrendo em volta e eles sem nenhuma dificuldade. Eles viram, sim, as dificuldades dos outros que estavam ali. Eles viram quando o faraó, que com mão de ferro, com muita força, com tirania, dominava todo aquele lugar. De repente, faraó vai até Moisés e fala assim: por favor, tira esse povo daqui, eu não aguento mais sofrer. Sabe por quê? Porque eles estavam mexendo com Deus. O Deus que cuidou deles. O Deus que agora coloca eles para fora do Egito, e agora aquele mesmo faraó fica com invejinha e agora começa a correr atrás daqueles que tinham saído de dentro de Israel, ou melhor, do Egito. E agora você sabe da história, eles estão de frente para o Mar Vermelho, um mar gigantesco, eles não conseguiam ver a outra margem, e de repente eles veem o exército do faraó vindo atrás. De repente Deus abre o Mar Vermelho, e eles passam no meio do Mar Vermelho a seco. Essa é a expressão bíblica, em seco. Eles pisaram, não num lodo lamacento, mas eles pisaram no seco. E ao passarem pelo seco, eles atravessam o Mar Vermelho inteirinho. E onde fica o exército? Se a gente for na história, nós vamos ver que eles foram submersos por causa do poder de Deus. Deus, mais uma vez, faz um milagre na vida deles. Eles agora estão dentro do deserto, passaram pelo Mar Vermelho, e agora estão livres do povo do Egito, e agora eles começam a caminhar na direção da tão sonhada Canaã. Lembra o que Deus começa a fazer por eles? Na primeira noite, Deus aparece com uma tocha de fogo. Não era uma tocha de fogo qualquer, era uma tocha de fogo tão grande, mas tão grande que chegava a aquecê-los. Sabe o deserto? Onde bate ali 30 graus negativos por causa da falta de coisas que seguram o calor do sol. Eles estavam quentinhos no meio do deserto. Cara, faz sentido isso? E durante o dia, onde bate quase 50 graus por causa do sol que é muito forte, eles tinham uma nuvem que os cobria durante toda a caminhada. E espera, não eram 10 pessoas caminhando, não. Eram 2 milhões de pessoas que saíram de dentro do Egito. E eles viram todas essas coisas. Eles tinham encontrado água. Deus mandou eles baterem numa rocha para encontrar água. Deus faz milhares de milagres ali. E ao olharem todos os milagres, eles oram para Deus e falam assim: Deus, eu queria carne. É melhor a gente voltar para o Egito, bora? Lembra o que tinha esperando eles no Egito? Escravidão, miséria, dificuldade, fome. Eles não comiam bem como eles achavam dentro do Egito, não. Eles eram escravos. Eles trabalhavam até ficar exaustos e cair de cansados. Era sobre isso. Eles queriam voltar. Mas quando Deus ouve esse chamado deles, o que acontece? Deus vira para eles e no meio do relacionamento genuíno que Deus gostaria de ter com eles, Deus abre as portas dos céus e derrama sobre eles uma coisa chamada maná. Já ouviu falar do maná? Vá lá comigo no capítulo 16 ainda que você está, para o penúltimo verso. Capítulo 16, lá no penúltimo verso. No verso 35. Olha só a descrição do que acontece com o maná no final da história. Os israelitas comeram maná durante 2 dias. Eles se cansaram de repetir aquela refeição, foi? Vou ler de novo. Os israelitas comeram maná durante 40 anos, até chegarem à terra onde eles se estabeleceriam. Comeram maná até chegarem à fronteira da terra de Canaã. Lembra que eu falei para você? O relacionamento com Deus não é um relacionamento de curto prazo.
O relacionamento com Deus não é um relacionamento de 2 dias. Não é um dia que você acorda feliz e vai lá se ajoelhar do lado da sua cama para você poder conversar com Ele. Mas o relacionamento com Deus tem que ver com confiança. Tem que ver com você olhar as bênçãos de Deus e dizer: Senhor, realmente eu entendi e agora eu confio no Senhor. Senhor, é verdade, eu estou olhando os milagres que acontecem em volta. Senhor, é verdade, eu vejo as coisas maravilhosas que o Senhor já fez na vida dos outros. E eu confio no Senhor. É sobre confiar. É sobre entregar a sua vida nas mãos de Jesus. É sobre você permitir que essa confiança seja tão forte na sua vida, que você tenha as portas dos céus abertas para você poder confiar nesse Deus que é todo-poderoso. A pergunta é: por que confiar? Por que confiar? Nós vivemos em um mundo que às vezes é tão bagunçado. Vivemos em um mundo onde muitas e muitas coisas acontecem. E nós às vezes nos esquecemos do caminho que Deus planejou para a gente. Mas eu me lembro pelo menos de 4 versos que a Bíblia diz para a gente sobre o porquê confiar. Lá em Naum, no capítulo 1, no verso 7, Deus diz assim: o Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege aqueles que nele confiam. Se eu for para o livro de Salmos, aí eu encontro outros 3. Salmo 22, no verso 4, ele diz assim: Em ti os nossos antepassados puseram a sua confiança, confiaram e os livraste. Salmo 37, no verso 5, esse é super conhecido: Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Presta atenção? Confia nele. Salmo no capítulo 20, no verso 7, também dá um recado para a gente, quando Deus diz assim, a partir do salmista: alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. É sobre confiar. Mas o problema é que por muitas vezes nós estamos olhando em volta e nós só vemos dificuldades. Nós só vemos lutas. Pode ser que você esteja aqui hoje, olhando em volta na sua vida, e você só encontra miséria, só encontra dificuldade. Não vou pedir para você levantar a mão, mas você sabe, lá dentro do seu coração, que a sua vida está com dificuldades. Você sabe dentro da sua vida que faz muito tempo que você não vê um grande milagre acontecendo. Pode ser que você não tenha passado pela experiência do Gabriel. Você pode não ter passado pela experiência dele de ser livrado de um acontecimento muito sério. Você pode não ter passado por uma dificuldade muito grande. Você pode nunca ter passado por aquele momento onde as pessoas dizem assim: olha, eu tinha um plano, Deus tinha sonhado comigo para esse lado, melhor, eu tinha sonhado para isso, de repente aconteceu uma grande coisa e agora eu voltei. Mas eu vou contar para você um segredo. Nem todos precisam passar por essas dificuldades, ou por essas lutas, ou então por essas mudanças de vida gigantescas. Você talvez tenha nascido dentro da igreja, como eu nasci. Você talvez esteja aqui desde sempre. Talvez você seja filho de obreiro, filho de pastor. Talvez você esteja dentro do internato, vivendo aqui há muito tempo. E a sua vida é a mesma coisa, todos os dias. E você acha que por isso você nunca teve um contato com Deus. Quando na verdade, quando você abrir os seus olhos e encontrar o tanto de coisas que Deus já fez por você, para que a sua vida fosse boa como você acha que ela é, aí você vai entender o que é confiança. Eu sou filho de obreiro, meu pai e minha mãe estão ali atrás, Lúcio e a Josefa. Nunca faltou nada a ponto de a gente dizer assim, pelo menos não que eu tenha visto: nossa, estamos passando dificuldades. Eles sempre conseguiram, de alguma forma, rebolando ali entre o dinheiro que eles tinham, de forma pouca, muita de vez em quando, mas pouco quase sempre conseguiram fazer com que tudo desse certo. Eu tenho certeza que não foi somente o suor e as lágrimas deles, mas foi com certeza as bênçãos que Deus derramou sobre meu pai e minha mãe, meu irmão Daniel, que nós vivíamos juntos e nós passamos por inúmeras dificuldades, mas as bênçãos de Deus sempre chegaram em nós. A ponto que chegou o momento quando eu tinha que decidir qual era a faculdade a fazer. Já ouviu o pastor falando como é que virou pastor? A maioria fala assim: não, porque eu era gerente de tal lugar, eu era dono daquele outro lugar, eu tinha uma empresa, eu tinha isso, e de repente Deus mudou minha vida. E eu vou dizer para você, Deus não precisou mudar minha vida não, porque Ele sempre me preparou para isso. Talvez Deus esteja preparando você para servir onde quer que você esteja hoje, mas confiando no poder dEle, entendendo o grande amor dEle para a sua vida, a ponto de dar para você tudo o que você precisa, e você olhar em volta e dizer assim: eu não estou passando dificuldade. Mas não para você bater no peito e falar assim: eu não passo dificuldade.
mas para você olhar para o céu e dizer assim: Senhor, muito obrigado, porque aqui eu consigo reconhecer as suas bênçãos. Muito obrigado porque aqui o Senhor tem dado para mim coisas maravilhosas. O povo de Israel tinha recebido tudo. O povo de Israel estava numa bênção maravilhosa. Eles estavam agora andando no meio do deserto. Não porque ali seria o lugar deles, mas porque era o lugar de passagem. Eles iam até a terra prometida. Era um lugar curto, eles iam chegar em Canaã. Só que eles olham para tudo aquilo e reclamam. Eles não confiam em Deus. Eles olham para Deus e se esquecem das maravilhas que Deus tinha feito já por eles. Eles chegam então, agora, logo depois de Êxodo, no capítulo 16, né? Eles chegam então embaixo do Monte Sinai. E aí Deus fala para eles: olha, já que eu estou tentando ensinar vocês sobre o que é confiança, já que eu estou tentando mostrar para vocês qual é o objetivo que vocês têm na vida de vocês, eu vou contar para vocês agora o segredo para a felicidade. O segredo para vocês realmente confiarem em mim e poderem ser livres para sempre, nunca passarem por dificuldade nenhuma. Então presta bem atenção aqui, porque agora eu vou contar para vocês a descrição de Êxodo no capítulo 19, quando Deus desce sobre o Monte Sinai, e agora ele começa a mexer as bases do monte. Vem uma nuvem ultra densa, não sei como é que eu defino isso, mas uma nuvem muito densa que ela se coloca em cima da montanha. Raios gigantescos saem por ali, eles ouvem a voz de alguém falando no meio dos grandes trovões e raios. E aí de repente Deus fala assim: Moisés, chega aqui. Moisés olha em volta, obviamente ora ao Senhor e sobe aquela montanha. Quando ele sobe, Deus começa a dizer para ele algumas coisas. Mas antes de dar os 10 mandamentos, abre sua Bíblia, por favor, Êxodo no capítulo 20, no verso 2. Antes de dar os 10 mandamentos, Deus resolve definir junto com eles por que os 10 mandamentos eram importantes. Ou por que eles deveriam confiar naquele Deus Todo-Poderoso. Presta bem atenção. Êxodo, no capítulo 20, no verso 2. Deus começa falando os 10 mandamentos assim: eu sou o Senhor, o seu Deus, que o libertou da terra do Egito, da casa da escravidão. O que significa isso para você? Para muita gente isso aqui não significa nada. Para muita gente você vai ler esse texto, reler, passar por ele, mas significa nada. Mas esse texto está falando sobre confiança. Você somente vai conseguir guardar os mandamentos, ou somente vai conseguir reconhecer que o que Deus fala é lei na sua vida, se você entender esse texto aqui. Abre seus olhos, presta bem atenção no que eu vou te falar aqui agora, porque esse texto é a definição de quem é Deus para mim e para você. Semana passada, ou melhor, há 2 semanas atrás, quando preguei aqui também, eu disse para vocês que a marca do cristão verdadeiro é entender e distribuir o amor que Jesus tem por nós. Nós somos filhos de Deus. Agora, o cristão verdadeiro só consegue se reconhecer como um cristão verdadeiro quando ele entende quem é Deus, de onde vem esse amor. Deus define com pelo menos 3 expressões que eu preciso parar em cada uma delas e definir para você poder entender sobre como nós buscamos essa confiança. A primeira coisa que Deus fala para o povo é: eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. É a forma de Deus dizer, de forma muito clara, que o relacionamento com Ele é sobre reconhecer quem realmente Deus é. Eu sou o Senhor. Procura no dicionário. A palavra Senhor quer dizer de forma muito clara aquele que é dono, aquele que comprou, aquele a quem nós pertencemos. Olha só o que Deus está falando. Eu sou o Senhor. Deus te ama tanto, mas tanto, que Ele está dizendo para você, meu amigo e minha amiga que está sentado aqui hoje, que Ele te ama tanto, que um dia Ele veio e comprou você com sangue. Você não fala amém, não? Ele veio e comprou você com sangue. A segunda expressão, a sequência do verso, continua dizendo assim: o seu Deus. O que é Deus para você? Muitas pessoas querem carregar Deus como se fosse um objeto dentro do bolso. Eu estou com o meu fone aqui e a gente carrega Deus como se fosse simplesmente uma caixinha que a gente conseguisse então colocar dentro do bolso, trocar de bolso, colocar aqui e ali, ou então jogar dentro de uma mochila, colocar num canto de um banco. Deus não é um objeto. Deus é aquele
quem manda em cada um de nós. Por isso, ouve de forma muito clara o que eu vou dizer para você, sem nenhum preconceito. Mas entende o que eu vou dizer para você. Se Ele está dizendo que Ele é Deus, se Ele falou, abaixa a cabeça e obedece. Se Ele falou que isso é certo, vai. Se Ele falou que isso é errado, volta. Porque Ele é Deus. Deus estava a ponto de dar os 10 mandamentos para aquele povo. Ele estava dizendo, gente, eu te amo tanto, que as regras que eu vou te dar agora são tão boas. Mas você precisa entender que eu sou Deus para você poder reconhecer que elas estão vindo por amor e não por obrigação. Se você não reconhecer que esse é o nosso Deus, você vai seguir os 10 mandamentos ou qualquer outra regra somente por obrigação. Seguir regras por obrigação não é o relacionamento que Deus quer com você. O relacionamento que Deus quer com você é um relacionamento de amor, de bondade, aonde Ele pode derramar sobre a sua vida as grandes bênçãos. É sobre confiar. E depois Ele termina o verso com a última sentença, aonde Ele diz assim, que te libertou da terra do Egito, aonde você era escravo. Vou repetir o que eu falei errado aqui. Que te libertou da terra do Egito, onde você era escravo. Essa expressão fala exatamente, é sobre amor. Sabe por quê? Quanto vale um escravo? Quanto valeu na história da humanidade os escravos que eram comprados e vendidos? Eles podiam até valer se fosse um escravo muito forte, alguém que tinha ali algum propósito no meio da casa daquele senhor, mas um escravo valia muito pouco, ou quase nada, perto de qualquer outra pessoa livre. Presta atenção, Deus te ama tanto, mas te ama tanto, que Ele encara a escravidão e dá para você a liberdade. Amém, por favor? Porque Ele te ama, não porque você merece, mas porque Ele te ama. Não porque você fez coisas boas, mas porque Ele te ama. Não porque você é o top, mas porque Ele te ama. E Ele reconhece todas as coisas ruins que nós temos. E ao reconhecer tudo que nós temos de ruim, Ele nos dá o amor e a liberdade. E tudo que você quiser e for bom para a tua vida, Ele vai te dar. Que te tirou da terra do Egito, onde você era escravo. Esse sermão é sobre confiança. Esse relacionamento com Deus Todo-Poderoso é sobre confiança. Sabe por quê? Porque Ele te ama. E se tem alguém que te ama, confia nessa pessoa. Se tem alguém que quer demonstrar por você ou na sua vida as grandes bênçãos, confia nessa pessoa. Se tem alguém no universo inteiro que criou tudo e voltou para recriar todas as coisas, confia nesse ser todo-poderoso, Deus maravilhoso, que habita os céus mais distantes daqui, mas que ao mesmo tempo pode falar no seu coração. É sobre confiar. Confia nesse momento no Senhor. Nós vamos ouvir uma música. E enquanto nós ouvirmos essa música que o Hope vai cantar, entrega teu coração nas mãos de Jesus. Eu não gosto de pedir para você vir para frente, mas eu gosto de pedir para você fechar seus olhos e você conversar internamente, lá no seu íntimo, com esse Deus Todo-Poderoso que você não tem confiado, que você não tem entregue a sua vida, que você tem estado muito longe. Entrega a tua vida nas mãos do Senhor, porque hoje é sobre confiança. Muitas coisas aprendi e ainda muito a saber. Tenho escrito minha história, tentando fazer o melhor, mas nada pode comparar-se ao que fez por mim.
almejo pro futuro, Ele será. O incomparável. Sempre, sempre coube na palma de sua mão. Início, meio e fim, e tudo está na direção. Nada é despercebido aos olhos de quem tudo vê. Mesmo pequenos habitantes de um planeta azul, de nós o incomparável se fez um. Nada jamais, nada jamais, nada se igualará ao que fez por nós. Recebeu o que não merecia, para dar o que eu não mereço. Deus incomparável, o incomparável. Sacrifício por mim, Ele foi. O perdão que preciso, Ele é. O que almejo pro futuro, Ele será. Deus incomparável, o incomparável. Sacrifício por mim, Ele foi. O perdão que preciso, Ele é. O que almejo pro futuro, Ele será. Eu estou aqui, tu estás aí, e a fim de me salvar, tu vens até mim. Eu quero te convidar para ficar em pé, nós vamos falar com Jesus. Pai, nós nos entregamos nas Tuas mãos, porque hoje é sobre confiar. Hoje nós já podemos olhar para trás e enxergar todos os grandes e mirabolantes milagres que o Senhor já fez por cada um de nós. Hoje, Pai, nós queremos entregar a nossa vida, o nosso coração, tudo que nós temos, tudo. Por favor, Deus, aceita tudo. Aceita nossos relacionamentos, aceita, por favor, nossas amizades, aceita, por favor, Deus, o nosso trabalho. Por favor, Deus, aceita cada um de nós, porque nós queremos confiar no Senhor. Afinal de contas, hoje é sobre confiar. Deus, nós queremos entrar sempre na Sua presença,
para podermos ouvir a sua voz, para podermos entender o quanto nós devemos caminhar ao seu lado, o quanto nós devemos nos entregar e o quanto, Pai, nós estamos próximos de encontrar com o Senhor face a face. Por favor, nosso Deus, fala a cada um de nós. Toca o coração de todos que estão aqui, por favor. Abençoa aqueles que estão pela internet nos assistindo. Por favor, nosso Deus, abençoa a todos nós. Nos dá um ótimo sábado na sua companhia. Continua nos guiando. É o que nós te pedimos tudo isso. Em nome de Jesus. Amém. Antes de você sair, 2 recados. O primeiro deles, ali fora nós temos, se não me engano, 2 mesas para que você que pode ajudar alguma criança a ter um Natal, um final de ano melhor, para que você possa ali se inscrever e poder adotar uma criança, quem sabe com um brinquedo ou com alguma coisa. Então procura lá se você conseguir derramar suas bênçãos na vida das outras pessoas. Segundo recado, hoje às 5 da tarde nós nos encontramos aqui para o EJ Music Kids. Dessa vez vai ser um festival onde nós vamos louvar a Deus, simplesmente as crianças se inscreveram para estar aqui louvando a Ele. Venha participar, assista junto com a gente, tá bom? Deus abençoe você, um grande abraço, até semana que vem.